Oi gente, bem-vindos à terceira rota sobre condicionamentos e crenças limitantes. Eu sou a Lana Trauzinski, autora de Recalculando a Rota e criadora do programa Recalculando a Rota. Não sei se vocês já escutaram essa palavra, mas os condicionamentos são a fonte da grande maioria dos nossos problemas. Sabe aquele dia que você era uma criança feliz e saiu correndo em direção ao mar, de roupa, e entrou com tudo na água? Para você, naquele momento, aquela era uma ação totalmente correta e você estava extremamente satisfeito em fazer aquilo. Estava sendo espontâneo, genuíno, alegre. Mas ao invés de receber aprovação, riso e alegria por aquela ação totalmente espontânea, você foi surpreendido por um olhar de terror absoluto, como se tivesse acabado de cometer um crime. A sua mãe foi ao seu encontro com uma cara de desesperada e você levou a pior bronca dos últimos tempos. Como assim você não pode tomar banho de roupa? Você não pode simplesmente decidir entrar no mar e pronto. Bom, a partir desse momento você foi condicionado. A sua vida não tinha mais infinitas possibilidades. Você não podia mais ser espontâneo e nem entrar no mar de roupa. Se a gente pensar conscientemente, qual seria o problema de entrar no mar de roupa? Uma roupa pode simplesmente ser lavada em 15 minutos. Mas não, ao invés disso a gente criou essa regra de que não se entra no mar de roupa. E vivemos todos para sempre obedecendo essa regra idiota. E se seu filho fizer isso um dia, é você que vai ser o pai ou a mãe desesperada com cara de horror. Ou seja, os condicionamentos vão sendo passados de geração para geração sem serem muito questionados. E pouca gente faz esforços reais para se livrar deles. E aqui estou eu fazendo um esforço real para me livrar dele. Quero saber quem foi que disse que não pode entrar no mar de roupa. Ó. Eu vou dar mais um exemplo. Uma criança que é negligenciada pelos pais. Ela é espontânea, faz palhaçadas, faz coisas engraçadas, dança, etc. Mas os pais estão sempre meio perdidos em suas próprias coisas, trabalhando muito ocupados para olhar para ela. Ela não supre aquela necessidade de atenção e fica sempre desejando um aplauso que não vem. E vira um adulto extremamente carente de validação. Alguém que está condicionado ao tempo todo tentar se destacar e chamar a atenção para ser aplaudido. Vai criar uma personalidade que tenha que se destacar, que precise cada vez mais gastar energia para aparecer. Esse adulto sempre vai se sentir validado pelos aplausos alheios. Sem consciência, ele vai ficar a vida toda tentando suprir aquela falta de atenção que não foi dada lá na infância. Ou um menino que teve uma mãe que o rejeitava de certa forma. Desde pequeno, ele vivia tentando se agarrar nas pernas da mãe e ela se via obrigada a se desvencilhar daquele grude, rejeitando-o muitas vezes. Muitos anos depois, o rapaz vai a uma festa onde tem várias mulheres receptivas e apenas uma rejeitadora. Por qual vocês acham que ele vai se apaixonar? Pela rejeitadora. Por quê? Simplesmente porque é isso que ele conhece bem. É isso que ele está familiarizado, acostumado a se sentir assim. É assim que ele se sente, de certa forma, seguro e confortável. É assim que ele se sente quem é, na verdade, porque ele está acostumado a se sentir assim. A definição na psicologia diz que o condicionamento é o processo pelo qual uma resposta definitiva vem a ser provocada por um estímulo, objeto ou situação. De forma simples, o condicionamento foi uma resposta ou reação que pareceu adequada em um determinado momento, mas que acabou se tornando definitiva pela repetição. A gente foi sempre tendo aquela mesma resposta e fica cada vez mais difícil agir de forma diferente, visualizar uma possibilidade diferente. O que é mais importante nessa definição? Resposta definitiva, ou seja, sempre a mesma resposta. A gente fica repetindo a mesma resposta, o mesmo padrão, a mesma forma de agir. E repetir o mesmo padrão
cria sempre a mesma realidade. Um dia, lá atrás, o condicionamento foi a melhor resposta, ou a única resposta possível dada por cada um de nós diante das circunstâncias da nossa infância. Nossa escolha, então, era agir, pensar e sentir da forma que se esperava de nós. Ou então, ser rejeitado e se sentir miserável. E para uma criança pequena, receber amor é quase tão importante como respirar, né? Mas as escolhas infantis que fizemos acabam por se tornar hábitos, padrões de comportamento. Os condicionamentos formam um eu superficial, o ego, que não pode conhecer o mundo real. Só quem pode conhecer o mundo real é o eu real. Então a gente vive nesse mundo superficial, que é o mundo da frustração e da carência, já que a gente nunca obteve aquilo que acreditávamos necessitar. E só o eu verdadeiro tem o poder intuitivo de conhecer o mundo através das aparências. O eu superficial só pode conhecer a superfície do mundo, onde existe o medo, a carência e o egoísmo. Esse eu condicionado só sabe gerar e impor condições. Eu só posso ser feliz se isso. Eu só vou ser amada se aquilo. Só terei o que quero se eu for assim. E é aí que os condicionamentos limitam o nosso potencial como seres humanos. Eles se criam pela crença básica de que ser é ser aceito, ser amado, ser reconhecido, ser admirado. Eles se criam pelo intenso desejo de ser. Só considero que sou alguém se eu obtenho o reconhecimento, o amor e a aceitação do outro. Se ninguém me dá isso, eu sinto que eu não sou nada. Isso se reflete também no mundo. Se eu não sou um sucesso, se eu não ganho dinheiro, então eu não sou ninguém. Mas a gente não precisa de dinheiro e sucesso para ser alguém. A gente já é alguém. Agora, alguém tão importante quanto qualquer outro alguém. E saber disso é o que nos faz alguém. Nossos pontos de vista quase nunca são totalmente nossos. Eles foram colocados na nossa cabeça por pessoas que a gente confiava. E elas não fizeram isso com más intenções. Elas simplesmente também não sabiam melhor. A ignorância delas fez isso. E é por isso que cada um de nós precisa fazer o trabalho individual de colocar consciência nisso. Porque senão a gente nunca vai além do limite que as circunstâncias anteriores nos impuseram. Consciência é o grande remédio para a ignorância. Enquanto a gente repete as mesmas ações, a gente cria a mesma realidade. As mesmas ações igual a mesma realidade. E por que a gente fica então repetindo ações e recriando a mesma realidade? Porque é assim que a gente se sente confortável. É dessa forma que as nossas sinapses estão acostumadas a se conectar. Para sair dessa, a gente precisa fazer um esforço enorme no começo para conectar as nossas sinapses, as nossas células cerebrais, de uma outra forma. Muitos de vocês não estão conseguindo fazer isso nem em pensamento, nem com toda a liberdade do mundo para pensar na realidade que desejam para si, vocês se permitem imaginá-la, senti-la e vivê-la. Então, gente, como a gente vai manifestar isso na vida se nem em pensamento a gente se permite? E é por isso que eu tenho insistido com todos. Permitam-se imaginar aquilo que desejam na realidade. Comecem desde já a se sentir assim. É isso que vai atrair essa realidade potencial. Existem também os condicionamentos da sociedade como um todo. Quase todo mundo, quando se forma na faculdade, por exemplo, é muito aplaudido se sai dali com um bom emprego. Agora, se você é uma pessoa que pensa criativamente, tem ideias empreendedoras, inovadoras que podem mudar a sociedade, todo mundo olha meio desconfiado, dificilmente apoiam, muito menos os nossos pais. A nossa sociedade é condicionada a aprovar pessoas que optam por alguma coisa segura, por um emprego, por um caminho que será considerado normal. E assim a gente está perdendo infinitos potenciais. Para começar a prestar atenção em quais são os nossos condicionamentos e como eles estão limitando a nossa vida, é preciso de novo ativar o eu observador, aquele que a gente criou lá na Rota 1, lembram? O observador é você, olhando para você mesmo, de um outro ponto de vista, com a mais extrema sinceridade.
Tô gravando. Merda. E nós vamos passar a reconhecer e escrever os nossos condicionamentos. E ao observá-los, desarmar os gatilhos. Uma vez que sabemos quais são, vamos criando uma prática em detectá-los. Assim podemos passar a agir de forma diferente. Quando percebermos que estamos repetindo um padrão condicionado, nós vamos agir diferente. Quando a ação é diferente, podemos criar uma realidade diferente. Quando treinadores de falcões treinam os bichos, eles só precisam de uma luva, um pedaço de carne e uma cordinha para amarrar o falcão. Depois de algum tempo voando com a corda, o coitado se acostuma e nunca vai além desse limite, mesmo que a corda seja tirada. É a mesma coisa com a gente. Nos deram aqueles limites desde pequenininhos e agora fica mais difícil voar mais longe do que o tamanho da cordinha. Nesse exemplo, a gente vai se lembrar do falcão e procurar voar para mais longe, para lugares que fiquem além do comprimento da cordinha. A gente vai se permitir, gente, tomar banho de mar, de roupa, se for o caso, e ser feliz com isso. A gente vai se permitir ser espontâneo, não dar bola para essas regras tolas da vida que nos impedem de ser felizes. Vamos parar de gastar uma energia enorme ainda buscando a aprovação de papai e mamãe, ainda sendo aquela criança que precisa de atenção. E quando você se der conta que está fazendo um papel, repetindo um padrão, sendo de alguma forma para aguardar validação, você vai agir diferente. Você vai conhecer os seus condicionamentos, ter consciência sobre eles e também conhecer a sua essência. E é a observação dos pensamentos, emoções e sensações que nos permite discernir o que é essencial e o que é repetição de padrões mecânicos. Se queremos uma nova realidade, precisamos de uma nova personalidade. Uma personalidade que não responde aos antigos padrões. Uma personalidade que age diferente, que não reage, e sim toma consciência dos fatos. Cria novas rotas sinápticas. O campo energético responde à atenção consciente. Quando você aprender a melhorar suas técnicas de observação para intencionalmente alterar o seu destino, você está a caminho de viver a sua vida ideal e a se transformar na sua versão ideal. Eu vou dar um exemplo meu de como eu limpei um condicionamento. Quando eu era pequena, eu era muito espontânea e eu sempre adorei dançar. Eu vivia dançando na frente dos meus pais, eu queria que eles me olhassem, que eles olhassem para mim. Mas eles estavam sempre muito ocupados com seus livros, com as suas conversas de adulto, seus problemas. Eu fazia de tudo para ser notada, mas não funcionava, nada funcionava. Então, eu fui condicionada a sempre fazer um esforço tremendo para chamar a atenção das pessoas. Eu revisitei essa memória de quando esse condicionamento foi criado, pensando dessa vez pelo lado dos meus pais. Eles estavam na sua própria busca, perdidos em seus livros, sua vida. Eu me vejo muitas vezes hoje sem tempo para os meus sobrinhos, por exemplo, exatamente como eles eram para mim. Ou seja, eu reescrevi a memória com uma carga positiva, de compaixão, de compreensão, observando agora a ignorância deles e o fato de que eles não estavam fazendo aquilo para me prejudicar. E tendo uma visão mais ampla da situação. Então eu desarmei o gatilho. Hoje em dia, todas as vezes que eu me percebo fazendo um grande esforço para chamar a atenção, eu me lembro disso. Eu me lembro e automaticamente fujo do padrão. Paro de agir de acordo com esse padrão. E vocês vão experimentar com isso nas atividades dessa aula. Nesse capítulo, eu também queria falar um pouco sobre o que é certo e errado. Existe uma frase do Rumi, um grande poeta persa, que eu gosto muito. Faço minhas as palavras dele. Muitas coisas parecem certas, mas de fundo são erradas. E muitas coisas parecem erradas, mas de fundo são certas. Não existem conceitos absolutos. Nada é totalmente bom e nada é totalmente mal. Digamos que roubar é errado, mas se uma mãe sem dinheiro roubar uma fruta na feira para alimentar o seu filho, é errado? Digamos que ter filhos seja a coisa certa,
Mas uma pessoa que não tenha boas condições psicológicas nem para si mesma, é certo colocar um filho no mundo? Um médico falar a verdade para o seu paciente é certo. Mas e se esse paciente for um paciente terminal e ele for morrer muito mais rápido porque esse médico fez isso? O que é certo numa cultura, muitas vezes é errado na outra. E o que é bom hoje pode ser ruim amanhã. O certo para mim pode ser errado para você. Então, com todas essas referências tão flutuantes, fica muito difícil se basear nelas. Melhor seria a gente substituir certo e errado por construtivo e destrutivo. Assim, fica bem mais fácil a gente ter uma base mais concreta. Todo mundo sabe o que é construtivo para si, assim como todo mundo sabe o que é destrutivo, tanto para si quanto para os outros ao seu redor. Observe isso e veja como algumas coisas aparentemente certas são destrutivas para você, assim como o contrário também é verdadeiro. A minha mãe sempre conta uma história de quando ela era mocinha, de família católica, ela tinha que se confessar para poder comungar. Ela sempre confessava para o padre que ela fumava, e ele sempre respondia que isso não era pecado. Mas ela sabia que aquilo era destrutivo para ela, mesmo que aparentemente, pelos critérios da igreja, não fosse errado. A gente pode observar na nossa vida quantas coisas altamente destrutivas a gente faz ou pensa, mas como elas são socialmente aceitas, a gente continua a nos prejudicar. Pensar mal de si mesmo, por exemplo, pode até parecer certo para algumas pessoas, mas é um verdadeiro veneno para o ser essencial. Então eu proponho que a partir de agora a gente comece a usar as palavras construtivo ou destrutivo. Assim, as coisas vão ficar mais claras. Crenças são todas as ideias que nos passaram sem que tivéssemos experiência com elas. E nós as aceitamos sem nem questionar. Adotamos essas ideias como se fossem nossas e inquestionáveis, como limites claros para a nossa capacidade. Ninguém pisou na Lua, então pisar na Lua é impossível. Até o dia que alguém pisa na Lua. E essa pessoa passou a acreditar que era possível. Caso contrário, ela não teria conseguido, provavelmente. As crenças nunca passam pela inspeção da razão. Elas são assim, ponto. Elas são implantadas, mesmo sem nenhuma verdade aparente. E o maior problema disso é que as crenças são altamente limitantes, causando um mau uso tanto do nosso potencial infinito quanto da nossa energia. E cada vez que conseguimos limpar uma dessas crenças, iniciamos um processo de mudança. O nosso cérebro é um mecanismo de cibernética, capaz de efetuar mudanças reais. O primeiro que temos que fazer é identificar a limpeza que desejamos, e isso tem que ser bem claro para nós. A partir disso, o cérebro sozinho começa a organizar o seu comportamento inconsciente para poder se desvincular de uma ideia inconsistente para uma realidade experimentada ou concebida. O cérebro ele é muito econômico, ele sempre tenta economizar energia. Se a gente der uma ideia que faça mais sentido com as experiências dele, ele prefere fazer rapidamente essa mudança, já que ele tem total interesse na melhor solução. O nosso trabalho é conferir o que em nossa vida é experiência e o que acreditamos porque alguém disse, ou porque é assim, ou porque nossa cultura vive como se fosse uma verdade inquestionável. Eu vou dar um exemplo. Até bem pouco tempo atrás, a gente pensava, toda a nossa cultura, que a única maneira de se fazer na vida, isso é, conseguir o seu sustento, seria sendo médico, advogado ou engenheiro. Qualquer dessas profissões que exigem uma faculdade. Essa foi uma crença que vigorou por muito tempo, até que começaram a aparecer os Pelés e Ronaldos, os sertanejos, os jogadores de tênis e por aí vai. Eles começaram a mudar essa crença. Hoje em dia os pais dão a maior força quando veem que o filho tem jeito com a bola, porque sabem que ele pode, caso seja bem sucedido, ganhar mais em um mês do que um médico em um ano. E todas as nossas crenças têm que ser questionadas. Se realmente a gente quiser limpar essa crença, a gente precisa procurar se não existe um terrorista interno acreditando naquilo por ser mais fácil, às vezes, viver assim como todo mundo. Ou se vai se sentir rejeitado por ser diferente do bando e prefere deixar de acreditar em si para acreditar no que os outros lhe dizem que é a realidade. Às vezes também por não querer se dar o trabalho de refletir sobre a vida.
Por que eu estou falando sobre crenças? Porque elas podem nos deixar bem menores do que somos. As crenças nos deixam menores do que somos. Elas limitam as nossas capacidades e nos fazem acreditar no mundo criado pelo medo, pelas superstições e ilusões. As crenças são criadas a partir do medo. Criam-se fantasias para formar uma realidade paralela onde a confiança na vida se esvai e onde sentimos que tudo está fechado, coberto por clichês ignorantes, vindos de gerações passadas e atuando na nossa vida como verdades eternas. Elas são passadas de geração para geração, muitas vezes como verdades incontestáveis. O que estamos fazendo, gente? Cheios de crença que nada tem a ver com a nossa experiência própria e perseguindo valores que estão longe de ser o desejo do nosso coração. Tudo isso numa tentativa desesperada de autovalidação, para compensar as perdas que a gente sofreu pela falta de contato com o ser. Eu venho percebendo com muita consistência na minha vida que quanto mais eu me livro das crenças e quanto mais eu presto atenção nos meus condicionamentos, mais eu me abro para o mundo das infinitas possibilidades. Eu me permito um novo resultado e a vida está cada vez mais se manifestando de acordo. Quem diria que o livro de uma autora desconhecida venderia tanto? Quem diria que alguém poderia dar certo como escritora no Brasil? Quem diria que uma criativa poderia também ser empreendedora? Quem diria que alguém pode viver fazendo o que ama e ainda ganhar melhor do que em um emprego clássico? Quem diria que trabalhar e viajar poderia fazer parte da mesma equação? E todas elas são crenças e paradigmas que estão sendo mudadas por essa nova geração. E eu tenho muito orgulho em fazer parte dela. Vem aqui, olha bem dentro aqui do meu olho. Você pode tudo, nada é impossível. Destralhe essas ideias de fracasso. Desarme esses gatilhos condicionados. Liberte o seu poder interno. Abra-se para as infinitas possibilidades. Depois desse módulo, mais 4 coisas farão parte da sua rotina e reflexão diária. Eles vão realmente mudar a sua vida. 1. Sempre que reconhecer um condicionamento, um padrão de comportamento, você não vai mais seguir o seu comportamento padrão. Você vai agir diferente. 2. Você vai ser mais espontâneo e se preocupar menos com as regras da sociedade e com o que os outros pensam. 3. Você vai trocar certo e errado por construtivo e destrutivo. 4. Você vai botar consciência nas suas crenças limitantes e iluminá-las. As atividades desse módulo são essenciais para identificar esses condicionamentos e crenças. Só identificando tudo, tintim por tintim, é que a gente vai poder colocar consciência sobre eles. A meditação vai te ajudar a visualizar as crenças no seu corpo e trazer luz a esses pontos. Esse módulo é muito importante para o resto do programa. E para entrar no clima antes de fazer as atividades, continuem assistindo esse vídeo muito importante chamado O Mito da Caverna, de Platão. Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves, and they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them a fire is burning, and between the prisoners and the fire is a raised walkway. Now imagine that each day a menagerie of objects crosses the walkway. Animals and people carrying their wares to market. Their shapes create an intricate shadow play on the wall in front of the prisoners. This is the only world that the prisoners have ever known. The shadows and the echoes of unseen objects. Now, imagine that a prisoner is released.
After some time adjusting to the blinding light, the freed prisoner will begin to experience the world outside of the cave for the very first time. And it is like nothing he could have ever imagined. With his new perception of the world, the man will of course want to return to his friends to share his incredible discoveries. But the prisoners cannot recognize their old friend. He appears as all things do. His voice is a distorted echo, and his body is a grotesque shadow. They cannot understand his fantastic stories of the world outside of the cave. To them, it will never exist. This, of course, does not make the world outside of the cave any less real. Um beijo, gente, e vejo vocês na próxima rota.